que nós falaremos sobre a depressão à luz da doutrina espírita. E quando fala à luz da doutrina espírita, a coisa complica um pouco. Porque ser espírita, na realidade, não é totalmente para quem quer. É para quem está pronto, porque a doutrina nos descortina algumas verdades que invariavelmente nos tira da nossa zona de conforto, coloca em xeque algumas das nossas crendices e nos convida a encarar certas realidades que nem sempre são tão apetitosas, agradáveis. Quando Jesus disse que na vida só teríamos aflições, Ele não quis dizer aos moldes que muito espírita equivocadamente pensa que nós nascemos para sofrer, ou que nós nascemos simplesmente para pagar. Jesus disse que teríamos apenas aflições, porque a vida é uma constante aflição. Desde o nascimento, que é uma grande aflição, ao aprendizado de caminhar, de falar, que são aflições. A adolescência é uma das principais aflições da vida do ser humano. O curso universitário a ser escolhido, a formatura, o casamento, enfim. Estamos sempre às voltas com diversas aflições. Mas Jesus, quando disse isso, sabia que nós, seres humanos, ainda estagiamos num patamar evolutivo que podemos ser considerados como adolescentes. Aqueles que, se dependesse da vontade, ficariam eternamente assistindo séries ou nos videogames. E quando os pais os convidam a sair desse conforto para buscar o trabalho, se revoltam e muitas vezes se voltam contra eles. Às vezes, a vida nos convida a sairmos do nosso conforto, a encararmos as realidades, porque a vida é isto, é um constante desafio, mas que muitas das vezes essas realidades não nos agradam, e quando não nos agradam, nos entristecem, e se não cuidarmos, caímos deprimidos. Na verdade, a depressão, embora ela seja uma doença muito forte, muito cruel, e que está aumentando numa condição que a Organização Mundial de Saúde asseverou, que em 2020, logo ali na esquina, serão no mundo mais de 20% de pessoas com depressão diagnosticada. Mas embora a depressão tenha aumentado bastante, atingido todas as classes sociais, todos os povos, ela não é algo muito novo. Sempre. Mas ela foi anotada a primeira vez por Hipócrates, 4 séculos antes de Jesus, o pai da medicina, que cunhou o nome de melancolia para essa amargura, essa tristeza que nós sentíamos, e que na época de Hipócrates, ele dizia que isto invariavelmente falava a respeito de pessoas muito inteligentes, ou pessoas muito cultas, ou artistas, mas que na verdade não era bem assim. Tanto é que a melancolia ganhou os séculos, e 4 séculos depois de Jesus, quando o imperador Constantino, numa canetada, num decreto, querendo reunir todos os cristãos sobre uma mesma bandeira, cunhou o nome de católico universal, criando assim o catolicismo e com ele a hierarquia. E dentro dessa hierarquia, mais ou menos 60 anos depois que Constantino criou o catolicismo, mais de 5.000 monges, chamados anacoretas, se isolaram no deserto do Egito e da Síria em monastérios, porque ali, segundo os seus bispos, eles estariam isolados das tentações mundanas e lá poderiam se dedicar a Deus. O problema é que naquele tédio, aquele afastamento das suas famílias, dos seus entes queridos, quando eles observavam pelas pequenas janelas daquelas paredes o deserto, o calor, ficavam melancólicos. E aqui, pela primeira vez na história, a depressão ganha
um sentido místico. Porque os bispos diziam que, na verdade, aquilo que foi intitulado o demônio do meio-dia era a influência do demônio para que aqueles monges abandonassem a sua vocação e pudessem voltar para as coisas mundanas. Mas o fato é que ela sempre manifestou nos mais diversos tipos de pessoas. Quando compulsamos a história, praticamente todos os grandes vultos foram melancólicos. E nós encontramos finalmente a melancolia no século XIX, naquela mesma Paris da codificação da doutrina espírita, onde ali se imaginava que a melancolia era algo que tinha um quê romântico, porque os grandes artistas, quando ficavam melancólicos, compunham melhor, pintavam melhor, esculpiam melhor. Sem falar das mulheres que, especialmente porque não conheciam a TPM, ficavam de uma maneira particularmente melancólicas. Mas com o advento do século XX nasce a medicina, aliás, nasce a psiquiatria, e com ele o nome depressão, que deriva do latim deprimere. O prefixo de quer dizer comprimir, primere para baixo. Então a etimologia da palavra depressão quer dizer literalmente comprimir para baixo. Porque quando se conversa com alguém que está deprimido, ele diz: eu estou sentindo como se tivesse um peso nas minhas costas, como se eu estivesse sendo empurrado para baixo, quando se tivesse uma coisa muito ruim. E essa é uma das principais sensações. Porque quando você conversa com uma pessoa que tem depressão, ela diz: olha, a minha vontade é desaparecer no mundo. Eu tenho um buraco dentro de mim, um vazio muito grande, que se pudesse abrir esse buraco no chão e eu cair dentro, era para ali que eu iria. Mas o problema é que geralmente a depressão, ao contrário que muita gente imagina, ela não é algo relativo a apenas as dificuldades financeiras. A depressão atinge toda a classe social. Eu me lembro, certa vez, como arquiteto e urbanista, eu prestei serviço por um grupo italiano de investidores que investiram no sudoeste goiano, em particular em Mineiros. Eu morei em Mineiros por quase 10 anos, voltando para Jatã em 2017. E ali, sempre que esse grupo vinha ao Brasil, vinham 2 italianos, sempre os mesmos, e todas as vezes que esses 2 viriam, vinha um ou um outro diferente do grupo, que era muito grande. E uma certa feita veio um jovem com a namorada, jovem na casa dos seus 30, 32 anos, que depois de várias reuniões, depois de muito trabalho, conversando num momento de lazer, ele disse que 2 dias depois estava voltando para a Itália, mas que queria passar primeiro no Rio de Janeiro, porque o sonho dele era conhecer a noite carioca, o Pão de Açúcar, o Corcovado. E por essas, entre aspas, coincidências da vida, eu disse que eu já tinha viagem marcada para o Rio, pois tenho família lá. E ele então perguntou: por que não você nos encontra lá e nos apresenta o Rio de Janeiro? Combinamos. 2 dias depois estávamos num momento como este, só que no final de semana, ali em Laranjeiras, próximo dos Arcos da Lapa, onde numa hora como essa, por volta de 20 horas, várias ruas já estão tomadas por mesas fechadas ao trânsito, onde são vários bares, botequins, restaurantes. Nós estávamos num desses restaurantes. E alto tempo depois de conversa, a namorada dele se levanta para ir ao banheiro. E quando ela sai, ele se vira e diz: Carvalho, eu não sei porquê, mas me deu uma vontade de conversar algo com você. Eu queria te falar de um vazio muito grande que eu trago dentro de mim. Um vazio que teoricamente não tinha porquê. Eu posso me considerar uma pessoa extremamente realizada e bem com a vida. Veja bem, abriu a carteira, eu pago as minhas contas com cartão de crédito do meu banco. Ele era dono de um banco em San Marino. Eu viajo pelo mundo
prospectando negócios para o nosso banco, a pedido do meu pai. Mas por mais que eu viaje, por mais que eu faça as coisas, eu não me encontro em lugar nenhum. Ela, falando da namorada, está comigo há 5 anos, mas ela não me ama. Ela está comigo pelas coisas que eu proporciono a ela. E mostrou o celular e falou: olha aqui, um safari na África, passando as fotos, um passeio de camelo em frente à pirâmide de Gizé, no Cairo, no Egito. E nisso ela chega toda alegre, sambando, pede mais uma caipirinha. E quando ela se vira, ele diz: eu já estou decidido. Assim que eu voltar para San Marino, eu vou me matar. E eu entendi porque da, entre aspas, coincidência de estarmos ali naquele momento, daquela forma. Passamos as próximas 3 horas conversando sobre depressão, sobre o suicídio e sobre doutrina espírita, que ele nunca havia ouvido falar. Isso demonstra o quanto a depressão é uma doença que atinge às vezes pessoas que a gente nunca imagina. Mas o problema da depressão é que, por ser uma doença de cunho emocional, ela é extremamente difícil de diagnosticar. Segundo os maiores especialistas, talvez nem todos que se acham deprimidos têm depressão. Até mesmo porque a mente não tem marcador biológico. Há muito tempo, a psiquiatria parou de chamar os transtornos mentais de doenças mentais. Porque, não sendo a mente um órgão, ela não pode adoecer. Ela pode ter transtornos. E como outros órgãos do nosso corpo, se nós tivermos algum problema, basta um exame rápido. E ali se diagnostica a enfermidade. Um pouco de sangue em glicemia em jejum pode me dizer se eu tenho ou se estou próximo de ter o diabetes. Uma ressonância magnética, um exame de imagem, pode diagnosticar se eu tenho algum problema nos meus ligamentos. Mas a mente não. E além de ser complicado nesse ponto, o médico precisa ser muito cauteloso ao diagnosticar a depressão. Porque muitas enfermidades, muitas deficiências e muitos tratamentos trazem sintomas que podem ser claramente confundidos com a depressão. A anemia profunda, que é a falta de ferro, traz uma certa apatia, uma certa moleza. As disfunções hormonais do TSH, dos hormônios T3, T4, o hipotireoidismo, também trazem sintomas como a própria TPM, que invariavelmente se parecem muito com a depressão. Desde a moleza, a fraqueza, a apatia, a falta da cianocobalamina, a vitamina B12, verminoses graves, a quimioterapia. E mais recentemente, uma doença que está virando moda, não porque é moda, no modo de falar, porque é uma doença ainda um pouco desconhecida, mas identificada agora há pouco, que é uma espécie de alergia ao glúten, a intolerância ao glúten, a doença celíaca, que também trazem sintomas muito parecidos com a depressão. Por isso que os especialistas em depressão dizem que para que se caracterize a depressão, é necessário que a pessoa sinta pelo menos por 15 dias seguidos esses sintomas de depressão. De preferência por 3 meses. Porque não raramente, às vezes, uma pessoa procura o nosso Sistema Único de Saúde e ele é atendido por um médico inexperiente ou iniciante, que o atende assim muito demorado, 1 minuto e meio, 2. A pessoa senta em frente ao médico e ele pergunta: o que você sente? Ah, doutor, eu estou com uma tristeza muito profunda. E ele já receita ali um antidepressivo que a pessoa leva para casa, toma, termina, consegue outra receita, toma, e às vezes passa uma boa parte da vida tomando antidepressivo e não tinha depressão. Às vezes faltou o médico simplesmente perguntar: aconteceu alguma coisa na sua vida? E a pessoa: sim, faleceu meu marido ou faleceu minha esposa. E a pessoa não tinha depressão, ela tinha tristeza. Esse é o ponto complicado da depressão. Até mesmo porque o sintoma da depressão propriamente dito,
ele pode ser o mais antagônico possível. Tristeza absoluta é sintoma de depressão. Por outro lado, a euforia também. A falta de sono é sintoma de depressão. O excesso de sono também. A falta de apetite é sintoma de depressão. O excesso de apetite também, percebe? Agora, a principal característica da depressão, que é fato, e que muitas vezes a pessoa já está sentindo isso há um certo tempo antes de buscar ajuda, é a falta de prazer pela vida, a chamada anedonia. A pessoa perde o prazer simples de trabalhar, de conviver em família, de levantar da cama pela manhã. A anedonia, portanto, é a principal característica da depressão, esta doença incapacitante, que para complicar a vida do deprimido, temos a ignorância das pessoas, geralmente familiares ou amigos, que viram para o deprimido e falam: "Oh, para com isso, levanta daí, reage, deixa de frescura, você é uma pessoa que tem a vida inteira, tem muita coisa, tem uma família, e fica aí amuado, parado." Isso é de uma covardia tão grande, porque além de complicar a vida do depressivo, causa nele um complexo de culpa. Porque pedir a um depressivo para deixar de frescura, levantar e reagir, é a mesma coisa para pedir para uma pessoa que está com a perna quebrada, largar de frescura, reagir e ir comigo jogar bola, correr, fazer uma pedalada. Não é uma questão de não querer, é uma questão de estar incapaz. Por isso que quando a pessoa cai na depressão, ela não consegue sair sozinha. E como tal, ela precisa sim buscar ajuda da mesma maneira que quando um país é invadido pelo inimigo, ele reage com as 3 armas, o exército, a marinha e a aeronáutica. O depressivo precisa reagir com as 3 armas: a psicologia, a psiquiatria e a religião. Até mesmo porque cada uma dessas frentes tem uma maneira particular de entender a depressão e de tratá-la. Vejamos, para a psicologia, a depressão basicamente tem 2 gêneses: a exógena, externa ou reativa, ou a endógena, a interna ou não reativa. São situações que a pessoa enfrenta e que dispara a depressão. Por exemplo, as exógenas ou as reativas são gatilhos que disparam a depressão, como a perda de um emprego, um revés financeiro, o término de um relacionamento, o desencarne de um ente querido. São situações externas que podem causar a depressão. As reações endógenas ou não reativas são aquelas que aparentemente não têm nenhuma motivação externa, vêm de dentro, mas que a psicologia não sabe de onde ela brota, simplesmente diz que a pessoa nasce com aquela predisposição, o que às vezes justifica o aumento muito grande de casos de depressão em crianças, em adolescentes e em jovens. Mas o fato é que para a psicologia, a identificação dos motivos, sejam eles externos ou internos, e o equacionamento disto através de uma terapia que geralmente é muito longa, ajuda sim a pessoa a lidar com a depressão, mas não cura. Para a psiquiatria, a depressão não é um transtorno puramente psicológico. Ele é chamado de transtorno neuropsiquiátrico, porque sabe muito bem que é causado por alterações químicas muito profundas no cérebro humano, a ponto de o cérebro de uma pessoa que tem depressão não é igual ao cérebro de uma pessoa que não tem. É, portanto, uma enfermidade psiquiátrica causada por um distúrbio químico que atinge principalmente a produção de neurotransmissores ou neuroenzimas, em particular a dopamina, a serotonina e a noradrenalina, que são neurotransmissores responsáveis pela nossa energia, nossa alegria, nosso prazer, nossa vontade de viver, o nosso impulso para frente.
que quando cai a produção, caímos em depressão. Pois dessa maneira, a psiquiatria, identificando fisiologicamente o que causa depressão, possui hoje medicamentos extremamente modernos e eficazes, que, se administrados da maneira correta, na dose certa e pelo tempo correto, sim, trata e às vezes reverte a condição mais profunda da depressão. Tanto é que a CID-11, a última classificação internacional das doenças, trazem vários modos de depressão. Classifica ela, por exemplo, como leve, moderada ou grave. Mas também classifica ela como episódica, aquela depressão que a pessoa tem apenas uma vez e não volta a ter. Ou a recorrente, quando a pessoa tem mais de 3 vezes a depressão. E a crônica, pelo resto da vida. Portanto, se a CID-11, como a CID-10, traz a depressão crônica, a psiquiatria também trata a depressão, mas não cura. Para a religião, e para que a gente não vá muito longe, vamos nos ater apenas às 3 principais cristãs. Para o catolicismo, a depressão é o afastamento de Deus. Para o protestantismo e as suas derivações evangélicas, a depressão é a obra do demônio. E para a doutrina espírita? Para a doutrina espírita, a depressão é uma junção de tudo isto que fala a psicologia, que fala a psiquiatria e que fala a religião. Para a doutrina espírita, a depressão sim pode ter causas externas, exógenas, causas internas, endógenas. E porque somos almas encarnadas em um corpo físico, portanto, a nossa relação espírito-corpo físico é uma via de mão dupla, nós temos sim a influência genética, que geralmente, para não falar todas as vezes, é causada por experiências do pretérito armazenadas em nosso campo perispiritual e que influenciam na genética, que vai trazer essas predisposições a doenças, inclusive a depressão, e que dispara a queda dos neurotransmissores. E assim como para o catolicismo, a doutrina espírita fala que sim, a depressão é de uma certa maneira o afastamento de Deus. E como diz os evangélicos, a doutrina espírita também fala que a depressão pode ser a obra do demônio. Mas não é esse demônio criado pelos evangélicos. É um demônio que nós trazemos dentro de nós e que talvez seja o nosso maior inimigo, que se chama orgulho. Para que a gente possa entender como que se possa realmente tratar, porque junto a todas essas frentes, a doutrina espírita é a única que apresenta a gênese e a cura. Mas para que a gente possa entender a cura, nós temos que entender uma base doutrinária do espiritismo. Todos nós sabemos que fomos criados simples e ignorantes. Simples sem complexidades, ignorantes sem conhecimento. E galgamos todos os reinos da criação, desde o mineral, vegetal, animal, hominal, que estamos a caminho da angelitude. E o problema é que quando nós entramos no reino hominal, e aqui somos dotados do raciocínio, da lógica e do livre-arbítrio, é que a coisa começa a complicar. Porque na verdade, quando nós começamos a adotar nosso livre-arbítrio, por estarmos muito mais próximos da animalidade do que da angelitude, portanto muito mais próximos do instinto do que da razão, nós muitas das vezes tomamos certas atitudes em nome dos nossos interesses, dos nossos valores e das nossas preferências, que agridem ao próximo. Como dentro da história da civilização de 6.000 anos, o planeta Terra nunca passou 100 anos sem uma guerra, é fácil entender que para trás, em outras reencarnações, provavelmente participamos de batalhas, de lutas, matamos, ferimos, ou em outras vezes agredimos, puxamos o tapete de alguém para conseguir o lugar.
Fizemos algo de mal para pessoas para tentar manter o nosso conforto. E mais, nem sempre o nosso problema é com o outro. Às vezes é conosco mesmos. Porque nós não entendemos e não respeitamos o nosso próprio corpo, que é essa obra bendita, perfeita, que Deus nos fornece para que a gente possa singrar as reencarnações em busca da nossa evolução. E invariavelmente nós tratamos o nosso corpo muito mal. Nós tratamos o nosso corpo com alimentação tóxica, venenosa. Basta dizer que talvez aqui não seja raro quem adora um churrasquinho, uma picanha mal passada, com aquela capa de gordura, pingando, quase berrando. Um doce, algo que eu particularmente não gosto muito, não sei porque eu salivei, mas um pudim de leite condensado com aquela calda, né? Algo desse jeito, ou melhor, uma pizza de calabresa com muito bacon, borda recheada com cheddar, com uma coca trincando de gelada de 3 litros, deitado, assistindo uma maratona de série na Netflix. Porque ir para a academia, praticar um esporte, não, esse negócio cansa. A gente transpira, fica cansado depois. Então é preferível levar essa vida mais na maciota, mais na tranquilidade. Isso sem dizer das nossas happy hours, o churrasquinho com os amigos. Quando nós saímos para tomar a nossa cervejinha, é um país tropical muito quente, nada como afogar a nossa tristeza numa cerveja, ou o nosso tédio numa cerveja, ou a nossa alegria na nossa cerveja, ou seja, qualquer seja a minha situação, beba que resolva. E assim nós vamos envenenando os nossos corpos. Imagina você pegar o motor de uma Mercedes-Benz, um dos melhores do mundo, e todos os dias você abre o tanque e deposita uma pitada de areia. Todos os dias. Por melhor que seja o motor, um dia ele vai fundir. É o que nós fazemos com nossos corpos. Todos os dias depositamos uma pitada de areia no motor dos nossos corpos, com gordura, com açúcar, com fritura, com álcool, com fumo, com algumas drogas. E nós vamos moldando os nossos corpos da próxima reencarnação, da mesma maneira que nós somos hoje o corpo que fizemos no passado. E aí desencarnamos, preparamos a reencarnação e voltamos, trazendo no nosso código genético perispiritual todas aquelas agressões que fizemos conosco e que fizemos com o próximo. E ali, quando o espermatozoide penetra no óvulo e na primeira multiplicação se inicia a vida, nós imprimimos no nosso mapa genético, aliado ao que diz a medicina, as nossas propensões a enfermidades. É aqui que nós às vezes nos reunimos sobre o mesmo teto, com espíritos afins que, praticando delitos juntos em outras reencarnações, trazemos por afinidade a reencarnação sobre o mesmo lar. Conferindo o que a medicina fala, que uma pessoa que tem no seu histórico familiar um caso de depressão, ele tem 50% mais chance de ter depressão também. Mas o problema é que quando nós reencarnamos e nos damos conta da nossa situação, não raras vezes não gostamos muito do que passamos. Às vezes eu me vejo no lugar e digo, não, eu nasci no lugar errado, Deus me colocou no lugar errado. Essa família, nada a ver. Eu sou um cara polido, que tem bom gosto, a minha família é toda tosca, mal educada, rota, fala alto, não tem nada a ver comigo. Outras vezes eu não concordo com o que acontece comigo profissionalmente. Eu sou um profissional que fiz um curso muito bem feito, eu tenho títulos, especializações, mas eu não consigo exercer a minha profissão. Eu tive que me servir de vendedor porque eu não consigo ser o profissional, porque tudo que eu começo dá errado. Está ruim. Está ruim porque eu não sou aceito como eu gostaria nesse grupo social, eu não sou aceito naquele. Ou muitas vezes eu olho para mim mesmo, eu olho no espelho e não me agrado. Eu queria ser mais alto, eu queria ser mais forte, porque eu sou baixinho, sou magro. Ou às vezes eu sou careca, narigudo, orelhudo, e eu não me aceito desse jeito. Se eu sou uma mulher, eu queria ter bundão, colchão, peitão. Mas eu sou raquítico, às vezes muito mais gorda.
E outras vezes eu me olho e falo, mas como assim? Esse corpo de homem, eu me sinto uma mulher. Ou às vezes eu olho e falo, esse corpo de mulher, eu me sinto um homem. E encarando as situações da vida, que nós não aceitamos o modo que nós nascemos. Aqui a doutrina espírita alia com a psicologia moderna e diz que a depressão fala de uma insatisfação interna perante as situações que a gente vive na vida. A negação do que nós somos, do que nós temos, causa depressão. E os espíritos falam que a depressão é causada sim por uma infantilidade, uma imaturidade espiritual, que nos coloca numa condição de rebeldes perante a lei de causa e efeito. E não a aceitamos. Essa lei de causa e efeito que Jesus nos apresentou há 2000 anos, e que até hoje, inclusive, muitos espíritas não compreendem. Que naquela madrugada fatídica, onde Jesus orava no Monte das Oliveiras, ou no Getsemane, e chegam soldados, capitaneados por Judas, que tinha como a senha o beijo para identificar quem era Jesus. E quando o soldado Malco dá a voz de prisão, Simão Pedro, que era assim muito parecido com a gente, esquentadinho, nervosinho, que não raras vezes carregava uma adaga, saca a adaga, imagino eu, Carvalho, que ele tentou decepar a cabeça do soldado Malco, que ao se esquivar, corta a orelha. Jesus placidamente pega, coloca no lugar, por assombro de todo, cessa a dor, o sangramento, a orelha se recompõe, vira para Pedro e fala, Simão, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. E ali deixa para todo sempre a lei de causa e efeito, dizendo, o que fazemos para os outros, recebemos de volta. O problema é que nós sabemos disso, mas que a lei de causa e efeito sirva para o meu inimigo, bem forte, para mim o mais branda possível. E aí, eu não compreendendo que sou o resultado do que eu fiz, não aceito o que eu vivo. Aos moldes de uma pessoa que ganhando pouco, e que gosta de gastar muito, vai para o comércio e gasta o que pode e o que não pode. Estoura o cartão de crédito, estoura o limite do cheque especial, e quando chega a fatura, fala, não, eu não devo isso aqui não. Que absurdo, que extorsão, como que o banco faz isso comigo? Mas deve. Está ali descrito o que você gastou, portanto você tem que pagar. Ah, mas eu não consigo pagar, então qual é o passo mais correto? Ir ao banco, procurar o gerente e negociar. E na negociação, a primeira coisa que você perde é o limite, é o cartão. E ali o gerente faz as parcelas conforme você acha que dá para pagar, mas vai ter que pagar. A vida é mais ou menos desse jeito. Com a diferença que nós não temos que pagar nada. Ninguém nasceu para pagar, como muitos espíritas falam. A gente não nasce com boleto. A lei é de amor, não é de cobrança. Deus não é um contador que fica computando o que nós fizemos certo e errado para depois cobrar. Não, não. A lei é de reparação. Nós temos que estar a par do que fizemos. Como disse Paulo de Tarso, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. E Deus, como disse João Evangelista, é amor. E conhecedor das nossas fraquezas, Ele não permite com que nós saiamos gastando o que temos e o que não temos, como fazíamos com o cheque especial e o cartão de crédito. É outra diferença. Deus nos permite o plantio, mas na hora da colheita é amoroso. Tanto é que Ele tem ferramentas para nos ajudar. Neste parcelamento, uma das ferramentas que Deus apresenta ao depressivo chama-se mediunidade. Invariavelmente o depressivo é médium. Kardec disse que todos nós somos médiuns, e isso dá uma polêmica no seio da doutrina. Mas quando Kardec disse que todos nós somos médiuns, ele quis dizer no sentido de que todos nós, de uma certa maneira, fazemos uma conexão com o plano espiritual, seja via uma intuição, um sopro, um sentimento. Porque para ser médium mesmo, obviamente, nós temos que ter a mediunidade de maneira ostensiva.
Mas o depressivo recebe a mediunidade, entre outras coisas, como uma oportunidade de reparação, como uma condição de correção. Porque quando o depressivo quer ir para a noite, quer tomar todas, quer viver uma vida como o mundo conclama, ele não consegue. Ele vai para a noite, passa mal, dá pânico, desespera, começa a beber, fica louco, tem que voltar para casa. Porque ali, sintonizando com as entidades sofredoras que estão nos ambientes, e tendo ele aquele gatilho, soma as duas dores, ele afunda e tem que fugir. É a mediunidade dizendo: meu amigo, chega, você já errou muito para trás, levando essa vida, agora é hora de parar. O depressivo não pode ter uma vida mundana, ele tem que ter uma vida mais restrita, mais comedida, porque a negociação é um mecanismo de contenção. Mas também a mediunidade é um mecanismo de reparação, porque através do trabalho no auxílio aos desencarnados em primeiro lugar e aos encarnados em segundo, ele consegue fazer o que eu li agora há pouco aqui, que Joana disse através do Divaldo: o bem que se faz, apaga o mal que se fez. Ou o que Pedro disse: o amor encobre a multidão de pecados. E através do cuidado com a sua parte espiritual, que o depressivo começa a buscar a cura. É claro que quando se busca ajuda médica, o médico vai te dar uma orientação genérica. Você tem que cuidar mais de você, mais da sua saúde, tirar tempo para os seus filhos, para a sua família, ter lazer, curtir momentos agradáveis. Mas a cura real, ela é necessária através de ações profundas na alma. Ações profundas que nos conclamam a fazer um caminhar um tanto quanto longo. Porque a doutrina espírita diz que Deus nos permite o mal, porque do mal nasce o bem. Ao contrário que muita gente imagina, a dor não é obra divina. A dor é consequência dos nossos atos equivocados. Mas ao mesmo tempo, quando eu estava sentado ali lendo as frases, Emmanuel disse: quando a dor se apresenta, procure entender qual é a mensagem que ela está te passando. Porque toda dor, toda enfermidade, principalmente a depressão, ela vem nos dar uma mensagem, vem nos dar um aviso. Se eu coloco a minha mão numa chapa quente, a dor que eu sinto é a mensagem dizendo: tira a mão antes que você destrói os seus tecidos. Se eu como alguma coisa estragada e eu tenho algum problema digestivo, é a dor dizendo: você não pode comer aquilo. E a depressão é a mesma coisa. Segundo os biógrafos, Francisco de Assis foi para a guerra, participou da guerra e lá foi preso. Depois de muito tempo preso, a sua família paga um resgate e ele volta para casa. E segundo todos os biógrafos, ele se trancou num quarto por mais de 1 ano e meio doente. E não falam o que ele teve. Mas Joana de Ângeles, que foi Clara de Assis, a Santa Clara da igreja, contemporânea de Francisco, o amor platônico dele, disse que na realidade Francisco de Assis passou 1 ano e meio com depressão. Mas ele soube fazer a leitura que a dor fazia de convite a ele. E simbolicamente, naquela dor escura, naquela noite escura da alma, Francisco pôde ver o céu de estrelas e ouvir Jesus conclamando que ele levantasse dali e fizesse a grande construção da igreja. Esse é o ponto que nós temos que observar. O que a depressão está me dizendo? Porque nós sabemos. Quando nós fazemos uma observação de nós mesmos, lá no fundo nós sabemos. O problema é que o aumento da depressão, ele vem ao soldo da vida que a humanidade vive na atualidade. Eu me lembro quando Paulo de Tarso diz: levanta tu que dormes, aliado a Joana de Ângeles, que fala que a grande parte da humanidade vive uma consciência de sono na atualidade. Ela chama de consciência de sono a vida que nós levamos apenas para comer, dormir e fazer sexo, para as coisas da matéria.
sem nos preocupar com a nossa espiritualidade, com a nossa autoiluminação. Por isso que a dor vem, nos chamando a olhar para dentro de nós mesmos. Da mesma maneira que Saulo de Tarso, quando caminhava até Damasco, com a intenção de matar o velho Ananias, o sapateiro que havia convertido a sua ex-noiva Abigail ao cristianismo, quando ele vislumbrava já no horizonte do deserto a silhueta da cidade, ele começa a ficar confuso com cores e luzes que começam a tomar conta dele, e zonzo com aquilo, cai do cavalo e vê uma luz muito forte, e um homem descendo, vestido de branco, com uma túnica resplandecente, como se fosse feita de milhões de estrelas brilhantes. E ele, atordoado com aquilo, ouve uma voz muito firme e amorosa dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ali ele fala: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, aquele que tu persegues. E começa naquele momento de dor a grande transformação que muda Saulo para Paulo. Quando Jesus toca o seu ombro e diz: Saulo, não recalcitre contra os aguilhões. Ele então respira e diz: o que queres que eu faça? Entra na cidade e lá te será dito. Joana de Ângeles faz uma análise muito diferenciada dessa passagem, dizendo que também, entre tantas coisas, nós podemos observar aí, que quando Jesus fala, entra na cidade que lá te será dito, é o entra na cidade do nosso interior. Porque lá no nosso interior nos será dito o que a depressão quer falar. E ali, tirando as escamas da cegueira espiritual que nós temos, promovendo o grande trabalho de transformação, aliado ao que a doutrina espírita diz, que assim como Jesus sempre falou, nós precisamos cuidar do nosso lado espiritual, saindo da nossa zona de conforto e buscando o trabalho, saindo da nossa bolha e buscando auxiliar o próximo, porque no trabalho de auxílio ao próximo, nós espelhamos no próximo uma vida que é muito pior do que a nossa. Ali nós temos a oportunidade de descobrir que aquelas dores que nós sentimos, as nossas insatisfações, as nossas revoltas, nem sempre são tão cruéis desse jeito. Lá em Jataí eu ajudo num trabalho assistencial no Centro Espírita Maria de Nazaré, que é uma casa que atende pessoas carentes na periferia, e lá nós damos evangelização, almoço, tanto para crianças quanto para adultos, e ao final eles levam para casa o que nós conseguimos de doação, nunca menos do que um pão e um saco de leite cada pessoa. E há pouco tempo atrás, eu saindo de lá, porque é sempre aos sábados de manhã, uma criança linda de 6 para 8 anos, uma menina vem abraçado com um saquinho de leite pasteurizado, desse que é muito mais água do que leite, e com o olho brilhando, falando assim: tio, hoje eu vou tomar leite, meu gatinho também, porque a gente só toma leite quando ganha aqui. Ontem a mamãe teve que ferver papelão com água para a gente jantar, porque não tinha comida em casa. São situações assim que mostram que a gente tem uma vida muito boa. Eu nunca me esqueço. Eu tive um pai que, graças a Deus, nos ensinou com exemplo. Ele sempre nos levava junto para mostrar como que se faz. Ele não era daqueles que dizia: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Ele teve um período que foi professor, e como professor vários alunos o procuravam para buscar conselhos. E certa feita, uma adolescente por volta de 18 anos, uma jovem muito bonita, procurou ele e disse: tio Eudes, eu preciso conversar porque eu estou muito mal. Estou depressivo e eu confesso que eu estou pensando em me matar. Eu não consigo ter a vida das minhas amigas. A minha mãe é uma mera lavadora de roupa e não consegue me dar as roupas de marca que as minhas amigas têm. Eu não suporto uma vida assim. Ele então falou: antes de a gente conversar, vamos ali, eu preciso levar um documento para um amigo meu. E me chamou, obviamente, para não sair sozinho com a aluna, e porque sempre nos levava. Nós fomos em um lugar que à época de Jataí chamava Vila dos Leprosos, era uma rua com 15, 20 casas,
de maneira um pouco afastada, onde vários leprosos ali eram cuidados pelas entidades de classe, pelas religiões, pela comunidade. E lá tinha o Hélio, que era um leproso que em particular meu pai ajudava bastante, que era muito amigo. Nós chegamos na casa do Hélio, que é uma casa que talvez dê 1/3 desse salão, a casa dele toda. Naquele dia, quando nós entramos, o cenário da casa do Hélio era uma saleta muito pequena, à esquerda uma porta, onde tinha um quarto, e lá estava a esposa do Hélio, com câncer ósseo em fase terminal, gritava de dor. Na porta do fundo nós ouvíamos de outro quarto os grunhidos da filha do Hélio. Uma mulher que tinha por volta de 35, 38 anos, que nasceu toda deficiente, toda torta, cega e com retardo mental. Não falava, ela só gritava, grunhia. E se não tivesse uma pessoa para trocar a fralda, a roupa e dar comida e água na boca, ela morria à míngua. E do lado direito uma porta, um quartinho, lá estava o Hélio. Sobre uma cama simples, com um colchão grosso assim, feito de palha. O Hélio, naquela situação, estava de joelhos, como ele sempre ficava em cima da cama, porque uma perna ficava para trás, o joelho para baixo, podia-se ver apenas os ossos e os nervos cobertos pela pele. Porque cego, certa vez ele foi dormir, puxou o cobertor, a lamparina, porque não tinha energia na casa dele, que era o que a esposa usava para dar assistência a ele à noite, caiu sobre o colchão, pegou fogo, ele insensível por causa da doença, quando viram, já tinha queimado a metade da perna dele. A outra perna era amputada do joelho para baixo, um braço amputado na altura do cotovelo, o outro tinha a mão, mas não tinha os dedos, todos já haviam caído. O Hélio não possuía nenhuma cartilagem no rosto, era cego, careca, mas tinha o sorriso desdentado mais lindo que eu já vi na minha vida. Porque meu pai, à época anterior, como dentista prático, tinha extraído todos os dentes do Hélio, que só servia para infeccionar e para doer. Porém, a cada 10 vezes que eu ia com meu pai na casa do Hélio, 15 ele estava de bom humor, com esse cenário todo, rindo, brincando, e já sabia que meu pai, quando apresentava alguém para ele, era porque estava usando ele para dar o exemplo, ele gostava disso. Era muito bem-humorado, brincava, meu pai brincalhão, e ele conhecia quando meu pai chegava por causa do som do molho de chave que ele carregava. E já falava assim, lá vem aquele baixinho careca feio. Quando nós chegamos, a senha, Hélio, eu trouxe uma amiga para te apresentar. Ele se vira, calma lá. Antes de você me apresentar a amiga, eu queria te contar uma coisa. Hoje eu estou particularmente feliz. Como assim, Hélio? Eu arrumei um emprego. Emprego? Onde você vai trabalhar? Nos Correios. Poxa, Hélio, você é um toco de homem, um toco de gente, você não tem... Vou trabalhar nos Correios. Onde? Eu vou ficar sentado do lado do agente que recebe as cartas. Todas as vezes que ele precisar colar um selo na carta, eu ponho a língua para fora, ele molha na minha língua e cola na carta. Não precisa dizer da vergonha e da situação de choro que aquela jovem saiu lá de dentro. Porque esse é o ponto. Quando nós buscamos no trabalho do próximo, nós conseguimos visualizar que às vezes nós estamos com falácia reclamando. Porque Deus jamais, em hipótese alguma, coloca sobre os nossos ombros um peso maior que a gente pode carregar. Jamais. Portanto, não adianta você falar, mas está muito pesado. Calma. Lembra do parcelamento do banco? Deus permite com que nós parcelemos em várias parcelas o débito que contraímos à vista. Mas Ele não permite uma parcela maior do que a gente possa pagar. Portanto, nós precisamos sair desse demônio interno que se chama orgulho e encarar as nossas situações frente a frente, com o mesmo ânimo que nós encaramos quando a fizemos. Trabalhando em prol do próximo, porque é aí que está a cura. Fazendo inicialmente no primeiro passo a viagem interior, ouvindo o que a dor quer nos dizer, e buscando através do trabalho a quitação de maneira mais suave, porque ali sim nós temos muito mais esforço, nós temos muito mais alegria e mais resistência.
Para encerrar, 2 vezes das várias que meu pai manifestou, porque desencarnou em 2014 com fibrose pulmonar. Uma doença muito cruel que petrifica o pulmão até a pessoa desencarnar por não conseguir respirar. Na sua primeira manifestação, ele disse: eu não senti nada. Eu simplesmente adormeci e acordei de cá, num quarto rodeado por amigos, por familiares, cheio de flores. Porque cada oração que cada um faz para mim, eu recebo como flores. Meu quarto está cheio de flores. Mas eu não senti nada. E aí mais para frente, no meio da mensagem, ele se vira para nós e fala: meus filhos, muito cuidado com a mente vazia. Muito cuidado com os momentos de ociosidade, porque o passaporte para chegar bem do lado de cá se chama trabalho. 1 ano depois, numa manifestação tanto mais especial, que não dá para a gente explicar por causa do tempo, ele se apresentou e depois de uma belíssima mensagem no banquete espiritual, mais uma vez, ele se vira para nós e diz: meus filhos, o mundo estará entrando num momento muito grave e muito difícil, e só ficará de pé aquele que estiver fortalecido pelo trabalho. Anotem essa frase: só ficará de pé aquele que estiver fortalecido pelo trabalho. Esse é o ponto, essa é a cura, e que só depende de nós. Chega daquelas situações onde o nosso coração diz: vai por aqui, o nosso interesse vai por aqui, e a gente vai por aqui. Já foi o tempo de errar. Esse mundo de transformação nos convida à transformação, porque no mundo de regeneração a terra continuará a mesma. Quem vai mudar somos nós. E a dor do mundo, os mais de 20% de depressivos que teremos a partir do ano que vem, é o grande recado para a nossa mudança interior e a nossa espiritualização. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, desculpa pelo avançar da hora, e que Jesus nos abençoe. Obrigado.